Antes da primeira roda, antes do primeiro império, antes da primeira palavra escrita em pedra, havia um ser inquieto. O ser humano não nasceu para aceitar o mundo como ele é. Ele nasceu para perguntar, para transformar, para imaginar algo que ainda não existia. Não foi a caça, a força ou o medo que moldaram nossa espécie. Foi a curiosidade. O primeiro gesto não foi um grito, foi um pensamento. Um silêncio cheio de possibilidades. E esse silêncio virou linguagem. Virou símbolo. Virou plano. O mundo não foi mais apenas um lugar de passagem. Virou um cenário de construção. E o humano, um arquiteto do invisível, das primeiras pinturas nas cavernas à contagem das estrelas no céu, a humanidade não buscava apenas sobrevivência. Buscava sentido. Cada pedra erguida, cada animal domesticado, cada história contada ao redor do fogo era mais que adaptação. Era criação. O tempo passou, as gerações se foram, mas o impulso permaneceu. Construir algo maior do que si mesmo. Um abrigo, uma vila, uma cidade, um templo. O humano começou a moldar o mundo com as mãos, mas já sonhava moldar o tempo com a mente. E esse sonho estava só começando. Quando falamos sobre o futuro, precisamos primeiro voltar ao início, ao tempo em que o homem aprendeu não só a caçar e colher, mas a permanecer, a plantar, construir e deixar raízes. Foi assim que nasceram as primeiras civilizações. Em terras férteis entre rios, onde a água encontrava o barro. Mesopotâmia, Egito. Ali surgiram os primeiros sinais de algo maior que a aldeia. O Estado, a escrita, a cidade. A ideia de que a vida podia ser organizada e até mesmo controlada. Os mesopotâmios criaram códigos de leis, sistemas de irrigação, calendários lunares, contratos comerciais. Em Uruk, ergueram templos e inventaram a escrita cuneiforme não para a poesia, mas para a contabilidade. Porque ali nasceu uma verdade. Governar o tempo era governar o povo. Já no Egito, a organização se tornava monumental. As margens do Nilo eram palco de uma sociedade que via a ordem como reflexo dos deuses. Cada colheita, cada enchente do rio, cada ritual era parte de uma máquina sagrada. E no topo dessa máquina, o faraó, homem e divindade, um símbolo vivo da união entre poder e cosmos. E então vieram as pirâmides. Não apenas tumbas. Eram estruturas projetadas com precisão, erguidas com trabalho coletivo e guiadas por um ideal que atravessava gerações. A eternidade. Os egípcios sabiam que o tempo era passageiro e, por isso, tentavam vencê-lo com pedra. Já os mesopotâmios o venciam com registros. Criaram bibliotecas, mapas, contratos, sistemas. Seus zigurates tocavam o céu. Seus escribas escreviam o mundo. Essas civilizações nos ensinaram que a tecnologia não começa com chips e motores. Começa com a organização da vida, com a ideia de que o futuro pode ser previsto, registrado, construído. A forma como vivemos hoje em cidades, sob leis, pagando impostos, buscando progresso, é herança direta de Uruk e Mênfis. Eles não tinham máquinas, mas já tinham sistemas. E cada sistema carrega o mesmo desejo: controlar o caos, moldar o destino e deixar algo que sobreviva ao tempo. Se o passado foi uma luta pela sobrevivência, o presente é uma corrida pela informação. A revolução que começou com a roda e depois com a máquina a vapor não parou. Ela encontrou o código. A era industrial construiu cidades e fábricas. Mas foi a revolução digital que construiu impérios invisíveis. No século XXI, o poder não está mais nas minas de carvão ou nas fornalhas de ferro. Está nos dados. Está no espaço da mente. De Bill Gates, que fundou a Microsoft e mudou para sempre o modo como o mundo usa computadores. A ideia de que um computador pessoal poderia estar nas mãos de qualquer um parecia impensável, mas ele fez acontecer. Ele democratizou a tecnologia, fez da informática não uma máquina de elite, mas uma ferramenta cotidiana. E então veio Mark Zuckerberg. No espaço digital onde a informação se conecta, ele criou o Facebook, uma rede que não só conectou pessoas, mas redesenhou como nos relacionamos, como nos vendemos, como nos consumimos. Ele não criou apenas um site. Ele criou a nova praça pública, o novo mercado. E o que é mais inquietante, ele não construiu só uma rede social. Ele construiu o próprio reflexo da sociedade. O Facebook é um espelho digital da nossa identidade. E por fim, Elon Musk, o homem que desafiou a gravidade e levou a humanidade a sonhar com Marte. Musk, com a Tesla, não só mudou o conceito de carro,
ele colocou o futuro dentro do presente. Com a SpaceX, provou que é possível criar empresas privadas para conquistar o espaço, fazer foguetes recicláveis e talvez, um dia, fazer de Marte nosso novo lar. Mas Musk também é mais do que isso. Ele é o arquétipo do homem que vive no limite entre o que é possível e o que é absurdo. Cada um desses nomes, com sua visão e audácia, empurrou a humanidade para uma nova fronteira, a fronteira digital. No século XIX, as fábricas eram os motores do mundo. Hoje, as fábricas são dados, algoritmos e redes. Nós não precisamos mais de grandes armazéns de ferro e aço, mas sim de enormes centros de dados. A indústria do futuro não se baseia mais no trabalho manual, mas no trabalho de codificação. A digitalização não apenas mudou o modo como trabalhamos, mudou o próprio conceito de trabalho. E com ela, surgem novos desafios. Porque na era digital, o que se vende não são mais produtos, mas atenção. O que se consome não são mais objetos, mas experiências. A indústria digital é invisível, mas está em todos os lugares. Está na tela do seu celular, no algoritmo do seu computador, nas luzes de uma fábrica automatizada. E é nela que nos vemos agora, porque no fim, o maior poder da humanidade não está mais nas mãos de quem detém fábricas e máquinas. O maior poder está em quem controla a informação.